Olá, seja muito bem-vindo e veja nesta edição. Hospital de Amor é inaugurado no Acre com recursos revertidos pelo MPT. E uma entrevista sobre assédio moral com a procuradora do MPT, Melícia Carvalho Messel. O trabalho legal direto da sede do MPT em Brasília começa agora. Este é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Com recursos do MPT, foram inauguradas instalações do Hospital de Amor no Acre. O foco é o diagnóstico precoce de câncer de mama e colo de útero. Mais um exemplo de como a reversão de acordos judiciais pode salvar vidas. Assim, pode ser definida a inauguração do Hospital de Amor em Rio Branco, no Acre. As obras receberam 31 milhões de reais destinados pelo Ministério Público do Trabalho. O acordo foi firmado com o Estado e o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, o DERACRE, após a contratação irregular de servidores públicos sem concurso. Como resultado da mesma ação, o governo acreano também doou o terreno onde a unidade hospitalar foi construída. Essa é a maior demonstração de como é possível, quando as instituições trabalham em conjunto em prol da sociedade, nós conseguimos transformar o descumprimento de uma lei que tanto mal causou à sociedade num benefício para essa mesma sociedade. É uma emoção inexplicável poder utilizar os instrumentos de atuação do Ministério Público do Trabalho e também da Justiça do Trabalho para trazer um benefício tão grande à sociedade acreana. A gente integrar a Justiça do Trabalho e ter a felicidade, por exemplo, de ter participado, como gestor desse acordo, é extremamente gratificante e compensa todo o esforço do trabalho, e saber que essa semente que foi plantada aqui no Hospital de Barretos, hoje chamado Hospital do Amor, ele vai se estender em benefício da comunidade acreana e dos países vizinhos. Então, eu acho que o papel da instituição, da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, se harmonizam. O Acre tem a terceira maior taxa de mortalidade por câncer de colo de útero do país. Dados de 2014 do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, mostram que a cada 100 mil mulheres no estado, 10,9 morrem por causa da doença. Já a estimativa para 2018 é de pelo menos 80 casos novos de câncer de mama e de 90 de câncer de colo do útero. A unidade hospitalar tem capacidade para a realização de 8.390 procedimentos mensais, incluindo mamografias, ultrassonografias e atendimentos ambulatoriais. Além da unidade fixa, o Hospital de Amor, também conhecido como Hospital do Câncer de Barretos, conta com 2 carretas que vão atuar de forma itinerante no estado, oferecendo diversos exames preventivos. No Acre, há 4 aparelhos de mamografia, sendo 3 em Rio Branco e 1 em Cruzeiro do Sul. As carretas dotadas de mamógrafo vão suprir a deficiência de exame no interior do estado. Nas unidades será possível fazer o rastreamento, a detecção precoce e a prevenção do câncer de colo de útero e de mama. Nas unidades será possível realizar por dia 57 mamografias e 70 exames de Papa Nicolau. E um novo veículo será entregue no próximo ano. O médico responsável pelo Departamento de Prevenção de todas as unidades do Hospital de Amor acredita que o quadro de saúde do Acre deve evoluir positivamente. Eu tenho certeza que no máximo em 2 anos nós teremos uma outra realidade no estado do Acre, onde as mulheres não mais morrerão nem de câncer de mama, nem de câncer de colo do útero, como acontece hoje em dia, não só no Acre, mas no Brasil todo. Você acredita numa redução de até quanto? Olha, na experiência que nós temos em Barretos, nós passamos do caso de câncer inicial, nós passamos de 15% para 86%. Então, as mulheres com caso de câncer inicial, nós passamos de 15% para 86%. Reduzimos o avançado de 70% para 5%. Então, é mais ou menos isso que nós esperamos. A equipe é composta por médicos especialistas, mastologista, ginecologista, físico,
a parte de enfermagem, técnico de enfermagem, radiologista, psicólogo e assistente social. Essa equipe está sendo montada, vai abrir um processo de análise curricular seletivo e a prioridade é que a gente possa estar captando quanto mais mão de obra do Estado, melhor para a unidade. O governo do Acre se comprometeu a repassar mensalmente R$ 350 mil para a unidade de prevenção ao câncer. A expectativa da direção da unidade é alcançar cerca de 365 mil mulheres, incluindo indígenas. Para esta microempresária, a chegada do hospital trará mais qualidade de vida e encurtará distâncias. É só o fato de você estar em casa, a saúde é outra, né? A recuperação é 100%. Em audiência pública no Senado Federal, o procurador do Trabalho e vice-coordenador nacional de combate à exploração do trabalho infantil do MPT, Ronaldo Lira, debateu a lei da aprendizagem. Ele lembrou que ainda há mais vagas ociosas do que adolescentes contratados como aprendizes. Nós temos cerca de 400 mil adolescentes contratados como jovem aprendiz. A capacidade seria mais de 1 milhão. Nós atingimos 40% do número de vagas que poderiam ser preenchidas no Brasil. Nós temos feito a Semana Nacional da Aprendizagem, junto com o Tribunal Superior do Trabalho e os Tribunais Regionais do Trabalho, junto com o Ministério do Trabalho. Nós temos notificado as empresas, nós temos dialogado com elas, nós temos concedido prazo. Ou seja, nós temos nos esforçado bastante para que esse número de 40% atinja aquele efetivo de 100%. Também no Senado Federal, outra audiência pública teve como tema central o aniversário de 1 ano da reforma trabalhista na subcomissão do Estatuto do Trabalho. O procurador do MPT e coordenador nacional de combate às fraudes nas relações de trabalho do MPT, Paulo Juarez Vieira, foi um dos convidados para o debate. Nós temos uma grande insegurança quanto à aplicação de várias normas da reforma trabalhista. Não é uma ou outra, é grande parte das normas editadas reina a insegurança quanto ao seu alcance e o seu sentido. Isso é claramente marcado, por exemplo, pelo número de ações de inconstitucionalidade que tramitam no Supremo. O Brasil, no último ano, exatamente no período de vigência da reforma, perdeu 327 mil vagas com carteira assinada no setor privado. Isso faz uma diferenciação em relação ao CAGED, aos dados do CAGED. E, no mesmo período, o setor privado teve um aumento de 5,5% de empregos sem carteira, ou seja, 601 mil empregados a mais sem registro. Os dados do IBGE apontam que a informalidade bateu o recorde no país. Nunca foi tão elevado o número de trabalhadores informais no Brasil quanto nesse momento. Na Câmara dos Deputados, a procuradora do Trabalho, Marina Pimenta, responsável pelo Grupo Especial de Atuação Finalística do MPT, esteve na Comissão de Direitos Humanos e Minorias. A discussão foi sobre a proteção de direitos humanos de imigrantes e refugiados, principalmente venezuelanos. A procuradora disse que as ações do MPT procuram estimular a inserção segura dos migrantes no mercado de trabalho brasileiro. O MPT expediu uma nota técnica abordando toda essa temática do eixo de trabalho e vem constantemente instando o poder público para que implemente com urgência 2 principais conjuntos de medidas. O primeiro conjunto de medidas é a instituição de uma política nacional de empregabilidade que inclua os trabalhadores migrantes. E o segundo conjunto de medidas é a instituição de mecanismos de prevenção e repressão às formas precarizadas de trabalho, que as políticas públicas ainda são muito tímidas e os impactos da ausência do poder público no estado de Roraima, e vai acabar acontecendo nos outros estados também, são impactos muito negativos e impactos que causam muita preocupação no Ministério Público do Trabalho. O que é a lista TIP? A lista TIP é a lista das piores formas de trabalho infantil. Ela vem de um reconhecimento internacional dessas formas de trabalho, que são muito danosas para a criança e para o adolescente, e foi
trazida e assimilada pelo ordenamento jurídico brasileiro, que reconhece essas como piores formas de trabalho infantil e, portanto, são formas que só se admite para quem tem mais de 18 anos. A esmola e o tráfico de entorpecentes, a esmola, o pedir, esmola, a mendicância e o tráfico de entorpecentes estão no contexto dessas piores formas de trabalho infantil. Então, pensar que o trabalho vai afastar a criança dessas situações é um equívoco, porque, na verdade, essas situações também são trabalho. O trabalho infantil é uma gama de situações muito mais ampla, mas que envolve também o tráfico de entorpecentes, o aliciamento para o tráfico, a exploração sexual comercial e a mendicância. E todas essas situações, além das demais situações, como trabalho infantil doméstico, trabalho nas cadeias produtivas, todas elas devem ser combatidas. Porque o lugar da criança é na escola, não é nessas situações de trabalho. O lugar da criança é vivendo a sua infância. E é isso que a gente precisa garantir. E você vai ver daqui a pouco uma entrevista sobre assédio moral com a procuradora do MPT, Melícia Carvalho Messel. Trabalhar ajuda a formar o caráter da criança? Essa também é uma alegação muito comum, né? Geralmente as pessoas dizem que o trabalho enobrece o homem, né? O trabalho dignifica o homem. Mas nessas frases a gente já tem a resposta. O trabalho dignifica o homem. Uma criança não é um homem. Então a gente precisa considerar que a criança ela está em processo de formação justamente do seu caráter. Onde que esse caráter deve ser formado? Quem é que deve informar e dar a essa criança os valores que ela deve seguir ao longo de sua vida? Quem deve fazer isso é a sua família e a sua escola, aquela comunidade onde ela está inserida. Porque, senão, ela vai chegar no trabalho sem esses valores constituídos e ela pode ser levada para um outro caminho no universo do trabalho. Porque no universo do trabalho nós temos N relações que se consolidam e que nós não temos controle. Então, nós não podemos saber que tipo de valores serão dados a essa criança numa situação de trabalho. Não é o espaço apropriado para formar caráter. O trabalho é o espaço apropriado para o homem buscar os seus meios de subsistência, com isso garantir a continuidade da sua família, da sua subsistência, mas não da criança. A criança tem que formar esse seu caráter, consolidar a sua personalidade a partir das experiências familiares, educacionais e culturais, que são dadas a uma boa parcela da infância. Por que se entende que se pode retirar de outra? Todas as crianças têm o mesmo direito. E esse direito tem que ser garantido. Trabalhar retira esse direito, não garante ele. O combate ao assédio moral no ambiente de trabalho é o tema da entrevista de hoje com a procuradora do MPT, Melícia Carvalho Messel. Eu estou aqui na sede do Ministério Público do Trabalho, ao lado da procuradora do MPT, doutora Melícia Carvalho. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre assédio moral. Doutora, o que é assédio moral? Quais são as principais características? E, no geral, qual é o perfil da vítima? Assédio moral é qualquer conduta, palavra, gesto, comportamento que provoque uma humilhação, um constrangimento, um rebaixamento do trabalhador, né? As principais características são, em regra, o assédio moral, ele tem 3 requisitos básicos. Uma conduta lesiva, que é aquela conduta capaz de provocar esse dano, essa humilhação, esse sofrimento. Ser praticada de forma reiterada, conquanto em algumas situações podemos ter o assédio moral praticado com um único comportamento, e também que tenha um fim ilícito, o fim de prejudicar o trabalhador. Seja fazer com que ele peça transferência daquele setor, daquela função, deixe de concorrer a uma promoção, saia daquela empresa, se aposente ou até mesmo peça demissão. Os fins realmente são bem diversos, mas é sempre o de prejudicar o trabalhador. Doutora, e quais são os principais ramos de atividade em que o assédio moral acontece? A gente tem observado a ocorrência do assédio moral em vários setores, mas se destaca realmente, até pelo número de denúncias que recebemos, o setor de telemarketing e também o setor bancário.
No setor bancário, até pela questão da organização, é onde a gente configura o assédio organizacional, porque quando a gente verifica na prática toda uma estrutura, o diretor que exige do superintendente, que exige do gerente, que exige do supervisor, que exige daquele que está lá no ramo, e é em forma de metas a serem cumpridas, de forma que é uma estruturação daquele setor que está organizada de uma forma que ocorre em situações de assédio moral. O assédio moral é uma irregularidade trabalhista. Doutora, ele também pode ser considerado um crime? Veja bem, com esse nome assédio moral ainda não está tipificado no Código Penal, como já está o assédio sexual. Mas é importante lembrar que já há um projeto de lei em estágio bem avançado para também configurar o assédio moral como crime. Mas atenção, o assédio moral com esse nome ainda não é crime, mas várias situações que configuram o assédio moral, por exemplo, a injúria, a difamação, a calúnia, o constrangimento, são crimes e estão previstos no Código Penal. Portanto, o assediador fique atento, porque ele poderá ser demandado nas 3 esferas, a civil, a penal e a administrativa. As consequências para o assediador a gente vê no próximo bloco. Fique aí que o intervalo é breve. O que pode acontecer com quem explora o trabalho infantil? Nós sabemos que muito da exploração do trabalho infantil está vinculado à vulnerabilidade da família. Então, nós não temos nenhuma intenção, quando combatemos o trabalho infantil, de transformar os pais em vilões dessa história, pois sabemos que os pais também estão premidos pela necessidade. E muitas vezes é isso que leva a criança para o trabalho. Porém, nós também temos que lembrar que a exploração do trabalho infantil é uma violação dos direitos da infância. E isso pode, sim, trazer consequências, inclusive na avaliação do poder familiar e eventual abuso desse exercício desse poder, que pode ser analisado pelo órgão competente, que é o Ministério Público Estadual. Mas muito mais importante do que pensar nas consequências legais, digamos assim, é as consequências que ele pode sofrer perante a existência do próprio filho. Porque seu filho pode vir a sofrer acidentes que podem ser fatais no exercício do trabalho e violências que nós não podemos nem mensurar. Especialmente quando a gente está falando em trabalhos nas ruas, imagina a quantidade de riscos que a criança está exposta. Ou mesmo quando a criança é levada para trabalhar em algum espaço, eu perco totalmente o controle da proteção que meu filho está recebendo. Então, eu acho que os pais precisam despertar a sua reflexão para a que os meus filhos estão se submetendo quando eu permito ou autorizo ou estimulo que eles trabalhem. Esses riscos, eles estão presentes, estão em todos os lugares a todo momento, eles podem se concretizar. Então, acho que os pais devem pensar muito mais nas consequências diretas para os seus filhos e, claro, avaliar que eventuais consequências legais podem vir. Estamos de volta aqui com a procuradora do MPT, doutora Melícia Carvalho. No último bloco, ficamos de falar sobre as consequências para o assediador. Quais são as consequências, doutora? O assediador propriamente, né, aquele trabalhador que está assediando, que a gente sabe que o assédio moral pode ser praticado sob várias formas. O assédio vertical, que é de cima para baixo, que a gente chama de descendente, né? O assédio vertical ascendente, de baixo para cima, e o assédio moral horizontal, que é o praticado entre colegas de trabalho. Então, veja bem, o assediador, aquela pessoa que pratica o assédio moral, ele poderá, no âmbito da empresa, ser dispensado por justa causa, com base no artigo 482 da CLT. Poderá também responder a um processo criminal, se alguma conduta praticada por ele, seja, por exemplo, uma calúnia, uma injúria, uma difamação, uma ameaça, constrangimentos. E, além disso, ele poderá responder no âmbito civil a uma reparação. Por quê? A vítima poderá, perante a empresa, pedir a rescisão do contrato de trabalho, com base no artigo 483 da CLT, já que desapareceram as condições para o prosseguimento da relação laboral, não é? Sobretudo a fidúcia, a confiança. Então, ela poderá pedir essa rescisão e receber todas as verbas, e a empresa vai ser demandada a pagar uma indenização, poderá ser por dano moral também individual, se for uma ação ajuizada pela trabalhadora.
Se for ação ajuizada pelo MPT, além de ser condenada nas obrigações de fazer e não fazer, por exemplo, estancar a prática do mal, adotar uma série de condutas para prevenir a futura ocorrência do assédio moral, ela também poderá vir a pagar uma indenização a título de dano moral coletivo. E como o MPT atua para prevenir ou mesmo combater o assédio moral? A ideia é prevenir, porque a gente verifica que o assédio moral, ele é um problema, antes de tudo, também de falta de informação. Na prática, a gente observa que vários assediadores, eles não têm ali a intenção de denegrir, de prejudicar, de causar um mal. Às vezes ele acha que está tendo uma postura condizente com a função dele de ser aguerrido, de ser arrojado. E não percebe que ultrapassou aquele limite. A vítima, por outro lado, há também situações em que ela pensa que está sendo vítima de assédio moral, e assédio moral não é. São funções, por exemplo, em que a gente observa que houve uma discussão pontual, natural, pela convivência humana, pela divergência de opiniões. Então, é isso. A gente, antes de tudo, precisa discutir o assunto, informar para combater. Logicamente, também, se isso não acontece no campo da prevenção, a gente vai para o campo repressivo. Recebendo as denúncias, a gente vai apurar se está ocorrendo a prática do assédio moral, vai chamar aquela empresa, vai buscar junto a ela uma construção administrativa por meio da celebração de um termo de ajuste de conduta, onde a gente impõe algumas obrigações, realizar internamente capacitações, palestras, seminários e criar mecanismos internos, como, por exemplo, ouvidorias, comissões de ética, dotar o seu RH de psicólogos ou psiquiatras, pessoas que possam, diante desse tema do assédio moral e diante de uma situação concreta, lidar melhor com a questão. Também orientar na escolha do seu corpo diretivo, do seu corpo de chefes, de gerentes, porque não basta ter o perfil da competência, é importante, logicamente, o aspecto técnico, mas esse aspecto deve ser também somado ao aspecto da boa liderança, a liderança dentro dos limites, sem abuso de poder, sem abuso de autoridade, sempre entendimento e respeito ao outro, os princípios da dignidade, da ética no trabalho. Então, todo esse trabalho a gente faz previamente no campo da prevenção, mas se não conseguimos, no campo da repressão ainda é uma oportunidade para a empresa se organizar e se isso não acontece, a gente vai para o âmbito judicial por meio das ações civis públicas. Doutora, essas são as consequências para o assediador. Mas o que a vítima que é submetida a essa situação pode fazer? Antes de tudo, se colocar, se posicionar. Pesquisas realizadas no Reino Unido e em outros países da Europa demonstraram que quando a vítima ela é consciente que está sofrendo assédio moral e ela se coloca frente ao assediador e diz: eu sei que você está praticando assédio moral, essa conduta está me causando sofrimento, humilhação e exige que ele modifique aquele comportamento, em 30% dos casos o assédio cessou. Isso foi constatado. O segundo, pedir a solidariedade dos colegas, porque um grupo também unido, ele é capaz de enfrentar o assediador. Nós temos situações práticas em que isso ocorreu. Se ainda assim o assediador persistir, a vítima não tenha medo. Vá ao chefe do assediador. Se é o supervisor imediato, vá ao gerente. Se é o gerente, vá ao diretor. Se é o diretor, vá ao presidente. Mas a vítima pode pensar, não vou fazer isso porque eu vou me expor ao corporativismo. Veja, o medo engessa, não é? E a gente não pode mudar nada se a gente ficar engessado. Eu acho que tem que ir. Tem empresas que são muito organizadas, elas têm canais de ética, elas têm ouvidorias, elas asseguram o anonimato. Tudo bem que há situações em que a vítima vai denunciar e mesmo que ela não se exponha com os seus dados pessoais, a situação vai demonstrar quem é que está envolvido no assédio moral. Mas ela não pode se omitir. Eu acho que tem que tentar ir atrás porque esses canais conseguem resolver no âmbito interno, tanto os canais de ética como as ouvidorias, os próprios setores de recursos humanos, porque há situações em que setores mais estruturados, que contam ou com um psicólogo ou com um psiquiatra, que eles chamam os envolvidos. E ali, numa conversa, numa reunião, as coisas são colocadas em pratos limpos. Às vezes não era um assédio moral, foi uma interpretação, digamos, equivocada de quem
recebeu, achou que estava sendo perseguido. A pessoa que estava teoricamente praticando a perseguição não estava percebendo que o seu comportamento era agressivo. E aí se resolve ali também no âmbito do diálogo. É sempre a melhor solução. Mas a vítima não pode se calar. Se internamente, se for uma empresa que não tem esse cuidado em resolver a situação, e é importante que as empresas resolvam internamente, porque saindo do seu espectro, digamos, a situação vai tomar uma dimensão diferente, ela procure o sindicato da categoria. Nós temos sindicatos que são muito atuantes, que, além de procurarem ir à empresa, se reunir, conversar, colocar o problema e obter uma solução, podem também entrar com as ações na Justiça do Trabalho em favor do trabalhador. Pode também procurar as superintendências regionais do trabalho e emprego em seus estados, que atuam também nessa parte de mediação, de solução de conflitos, e procurar o Ministério Público do Trabalho para que nós possamos adotar as providências cabíveis. Perfeito, obrigada. Aí eu que agradeço a oportunidade de dizer que o Ministério Público do Trabalho tem uma coordenadoria chamada Coordenadoria de Combate à Discriminação nas Relações do Trabalho, e o assédio moral é um tema assim, de muita relevância para nós. Esta edição fica por aqui, mas lembra você que sugestões de reportagens são muito bem-vindas e podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Outras informações sobre o Ministério Público do Trabalho você encontra no portal do MPT e também em nossas redes sociais que aparecem aí na sua tela. Até semana que vem. Tchau!